Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, como todas as quarta-feiras, estamos aí deixando o vídeo para meditarmos na palavra de Deus, principalmente agora que estamos vivendo os últimos tempos. Então, as evidências da palavra de Deus vai estar muito mais claro, muito mais óbvio. Mas eu quero hoje mostrar para você na palavra de Deus o porquê de tudo isso. Não somente o acontecimento bíblico do que vai acontecer, né? O cumprimento da palavra de Deus, que isso a gente sempre vai ver, que vai se cumprir, né? Que é a revelação da palavra, mas o porquê de tanta dor, ou de tantas dores, o porquê de tanto sofrimento, o porquê que Israel está sempre passando por lutas e dificuldades, sabe? Às vezes ele sobe, às vezes ele desce, às vezes Israel faz a diferença, às vezes você vê um problema, e isso se repete em muitas pessoas, em muito estado, em muito país, você vê isso no mundo todo, esses altos e baixos, e o porquê de tudo isso. Então, fique até aqui que eu vou mostrar para você. Se você não é inscrito no canal, deixe, se inscreva, por favor, para que você não perca nenhuma palavra que nós vamos dar, nenhuma meditação. Toda quarta, sexta e domingo temos vídeo aqui, domingo diretamente da igreja, a gente faz o culto ao vivo. Quarta-feira nós damos a palavra, a meditação, e na sexta-feira estamos aí no passo a passo para a libertação. Vamos no segundo passo já, tá bom? Mas vamos lá, vamos primeiro dar algumas notícias aqui que nós temos do que aconteceu, né? Hamas, novo chefe, é o mentor da invasão a Israel e chamado de açougueiro pelos inimigos. Após o assassinato de Ismail Haniyeh por Israel, grupo terrorista escolhe um comandante radical para assumir o controle. Você vê que isso sempre vai acontecer. É sempre assim. Sai um e vem outro pior para vingar aquele que morreu, e assim sucessivamente vai para atacar Israel, para lutar, e sempre vai ser assim. Israel sempre vai ter inimigos, porque enquanto Israel for a promessa de Deus, né, abençoado por Deus, vai ter isso. Como você também, como eu, como nós todos, também sempre teremos inimigos que tentarão nos derrubar por conta do chamado que Deus nos deu, pela benção que Deus nos deu. Então, por ser abençoado por Deus, ou por você ser abençoado por Deus, você vai ter perseguições. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Então você vai sofrer perseguições, você vai passar por lutas, porém o Deus de Israel te guardará como tem guardado Israel. Tá bom? Então vamos lá no próximo. Diz assim: ataque do Hezbollah contra o norte de Israel deixa ao menos 18 feridos. Lembrando que essa notícia é de hoje, tá bom, pessoal? A norte de Israel deixa ao menos 18 feridos. O ataque de Hezbollah. O grupo terrorista anunciou que a retaliação por assassinato do comandante militar Fauzi Shuk, reivindicado na semana passada. Então você vê aí que essa guerra ela continua, ela se estende desde o dia que eu estive em Israel até hoje. Essa guerra tem se estendido, mas maior ainda é a guerra espiritual que Israel enfrenta, que nós enfrentamos todos os dias. Porque o que acontece no mundo espiritual se reflete no mundo físico. Então a guerra que acontece no mundo espiritual em Israel é tão grande que a gente reflete no mundo físico, com guerras, com ataques e com tantas coisas. Mas vamos entender agora o porquê do sofrimento, o porquê de tantos problemas, o porquê de tanta situação que acontece nesse mundo, no sofrimento. Vamos na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, Oséias 4, versículo 6. Olha o que está escrito aqui.
Muito forte essa palavra. O meu povo, 4:6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então ele fala, o meu povo foi destruído, por quê? Porque lhe faltou o conhecimento. Então aqui está a razão pela qual o povo foi destruído. Foi destruído porque não teve o conhecimento. Você sabe que o conhecimento é diferente da informação. Informação, a pessoa tem informação de uma coisa, mas não tem o conhecimento. Quando a pessoa tem o conhecimento do poder de Deus, da palavra de Deus, ela sabe o caminho. Então ele diz, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. O conhecimento sempre esteve ali presente, porque ali foi o lugar onde tudo aconteceu. Eles viram testemunhos, milagres, até hoje, quando nós vamos a Israel, nós vemos lá as evidências, os milagres que o Senhor Jesus fez, os milagres que aconteceu, sabe? Então, foi muitas maravilhas que aconteceu naquele lugar e muitas pessoas têm ali a evidência, porém, eles mesmos eles rejeitaram o conhecimento, rejeitaram a palavra de Deus. Ele diz assim, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei, quer dizer, esqueceste porque ele já tinha ali visto, do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Você vê que Deus, ele fala, a pessoa que esquece dele, também vai esquecer. Às vezes a pessoa fala assim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Se você dá as costas para Deus, Deus ele não pode fazer nada. Se você não aceita a palavra de Deus, o que é que Deus ele pode fazer se você não está aceitando? Se você não quer? Ele estende a mão, você não quer pegar na mão dele, o que é que ele pode fazer? Então hoje Israel ele sofre por isso. Se você for ver em Reis, você vai ver, fez o que era reto perante o Senhor. Israel foi abençoado, Israel cresceu, Israel fez a diferença. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, o povo sofreu. E é isso aqui que ele está falando, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, quer dizer, o povo fez aquilo que não agradava a Deus. E hoje o que está acontecendo é isso. Se você for em Tel Aviv, você vai ver o que é o segundo Sodoma e Gomorra. Em Jerusalém não, mas em Tel Aviv e no mundo todo você vê a situação vai de mal a pior. Hoje mesmo estava vendo aqui a situação que mostraram que um pastor da Assembleia estava tendo uma relação sexual com outro responsável da igreja, não sei, membro, não sei, alguma coisa da igreja, algum posto na igreja Assembleia de Deus, ele estava tendo uma relação sexual um com o outro. Quer dizer, você vê isso na Bíblia? Aonde você vê isso na Bíblia? Olha, eu já vi sim, por exemplo, Davi caiu com a mulher, não é isso? A gente vê Salomão, que teve ali várias mulheres, a gente vê aquilo ali, que realmente Deus, ainda assim Deus não passou a mão. Você sabe que a espada não saiu da casa de Davi, ele sofreu, mas era um homem e mulher. Porém, aonde você vê na Bíblia, por exemplo, uma autoridade de Deus tendo relação com outro homem, um homem com outro homem? Dá para entender aonde chegamos a situação? Porque então as pessoas estão fazendo o que é mal diante dos olhos de Deus. Então como que Deus ele vai abençoar? Como que essas pessoas não vão ser destruídas? Dá para entender? Como Deus pode aceitar isso? E ele diz, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Quer dizer, aquele que era para ser honrado, está sendo envergonhado. Por que está sendo envergonhado? Está sendo envergonhado porque estão rejeitando a palavra de Deus. Ele diz, come da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. E para finalizar ele diz, por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Então, se as obras é boa, ele vai ter recompensa do que é bom. Se as obras deles forem mal, eles vão ter recompensa. Isso é para o sacerdote, isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós, isso é para Israel. Então, se a obra que nós apresentamos a Deus hoje, então, se foram boas, nós vamos recolher o que é bom.
É o que a Bíblia diz. Como que eu posso estar plantando, por exemplo, manga e querer recortar ou colher abacate? Se eu estou plantando manga, eu vou pegar manga. E assim sucessivamente. Não tem como a água doce, na mesma fonte de água doce, ter água salgada. Então, é um ou é outro. E Deus, ele quer isso. O motivo por o povo sofrer, o povo gemer, é por rejeitar a palavra de Deus, é por não guardar o conhecimento da palavra de Deus e se deixar andar, tá bom? Então fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, te ilumine, te dê sabedoria para que você cresça com Ele e avance. Nós estamos aqui em Areia Branca, Rua Cristo Redentor, número 31A, em Areia Branca, Salvador, fica na divisa de Salvador, Lauro de Freitas. E domingo, 8 da manhã, teremos a reunião na igreja. Se você é daqui, compareça, busque a Deus, porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Deus abençoe a todos. Até sexta-feira.